O conceito de patriotismo, por si só, já nos remete à questão da pátria. Então, pátria o que seria? Pátria para nós seria aquela terra onde nós nascemos, aquela terra que nos pertence, aquela terra que nós sentimos que é nossa. Então, pátria é a terra onde nós nascemos. Ela pode ser nossa por nascimento ou por adoção. Então, aí estaríamos diante da pátria. Mas quando nós queremos construir a pátria, o termo em si, nós buscamos fatores geohistóricos. Geohistóricos por quê? Porque nós buscamos o elemento terra, que é o elemento físico, e ao mesmo tempo buscamos o elemento histórico, que são os valores, a identidade, a cultura, incluindo a língua que nós falamos. Então temos esses dois elementos. Mas não obstante, o elemento cultura, identidade e valores transportam a questão do povo, porque só o povo é que tem a cultura, tem identidade, tem valores. Então, nesta perspectiva, no conceito pátria, teríamos três elementos. Seria o elemento terra, o elemento povo, e este povo, por sua vez, traz consigo a sua organização social. A organização social do povo é através de uma estrutura política. Então, na definição da pátria, é sempre importante e indispensável a colocação de três elementos: terra, povo e as estruturas políticas. Quando nós temos a terra, o povo e as estruturas políticas, temos, consequentemente, a nação. É assim que a nação surge, quando estamos diante de três elementos. Mas, voltando à questão do patriotismo, ele pode ser entendido como sendo o amor, o respeito, a valorização, a elevação da nossa terra. Eu disse anteriormente, pode ser a terra onde nós nascemos ou a terra que nós adquirimos por adoção. Neste caso, estaríamos diante do da nacionalidade, se queremos assim considerar. Bom, falando de pátria Moçambique, é indispensável mexermos um bocadinho a questão histórica. Referir que Moçambique foi um território dominado pelos portugueses no período da dominação colonial. Os historiadores sabem melhor disto. Alguns dizem que a dominação colonial durou 500 anos, alguns dizem não, mas é uma questão de perspectiva histórica. Mas é importante dizer que os portugueses chegaram em Moçambique em 1498. E neste período todo da dominação colonial, vou me referir ao período da década de 60, em que 97% da população deste território que hoje se chama Moçambique era uma população não escolarizada. Com este elemento, estão criadas as condições para termos a população moçambicana sobre a dominação colonial, por falta de conhecimento. Esta dominação colonial vai insergir as suas relações humanas na questão da dominação racial. O que é que isso significa? Significa que a raça branca dominava os povos de cor, não é? Somos nós, os negros, os pretos, se assim os portugueses nos consideravam. Mas é preciso entender que neste período toda a tentativa de buscar a identidade moçambicana era toda anulada pela dominação colonial através da PIDE, não é? Polícia Internacional de Defesa do Estado, que era o Estado colonial. Mas é preciso também recordar que neste período alguns moçambicanos foram encarnados pelo espírito do nacionalismo que já pairava na Europa, nas Américas, mesmo no continente africano. Esses moçambicanos que foram encarnando o espírito do nacionalismo fundaram a Frente de Libertação de Moçambique. Fundando a Frente de Libertação de Moçambique, desencadearam a luta armada por volta dos anos de 1964 e termina em 1974. Meus senhores, esta luta armada foi o elemento fundamental para a construção da pátria moçambicana. Do ponto de vista histórico, é incontornável falar da Frelimo quando pretendemos falar da pátria moçambicana, quando pretendemos falar da nação moçambicana. Podemos aqui afirmar, do ponto de vista histórico, que a Frelimo trouxe a pátria moçambicana. A Frelimo trouxe-nos a nação moçambicana. É imprescindível, volto a repetir,
sempre que quisermos falar da pátria moçambicana, temos que recuar na história. E recuaremos sempre enquanto formos moçambicanos. Nesta perspectiva, o patriotismo em Moçambique seria o sentimento de orgulho, de amor, de devoção, de exaltação à pátria moçambicana. Devoção, elevação, o amor aos símbolos nacionais. Estamos a falar aqui do hino nacional, estamos a falar da bandeira. Hoje mesmo, quando estávamos na praça, eu fiquei um bocadinho indignado, porque eu já tinha este tema para vir aqui apresentar, quando vi alguns concidadãos nossos a provocar barulho ao longo da entoação do hino nacional. Isso é uma demonstração mais clara que o sentido patriótico ainda falta em algum de nós, porque não respeitamos aquilo que são os símbolos nacionais. Então é preciso fazermos muito trabalho com relação à questão do patriotismo. Estamos muito abaixo daquilo que seriam os valores do patriotismo. O patriotismo também pode ser visto aqui como sendo o espírito de solidariedade entre os moçambicanos. Moçambicanos da pátria moçambicana. A valorização ao mais alto nível, que é comum e válido para o seu país, também é a questão do patriotismo. Mas o patriotismo nos leva a abandonar o individualismo. Enquanto optarmos pelo individualismo, não estamos a ser patrióticos. Então é preciso, a partir de já, percebermos que o individualismo ele vem para aniquilar definitivamente aquilo que é o patriotismo. Também temos a referir aqui que no período pós a independência, os movimentos de libertação, ou seja, o movimento de libertação a Frelimo, serviu de um movimento de aglutinação das massas, onde era concebido o povo como a identidade do cidadão. Ou seja, a Frelimo constitui a identidade do cidadão moçambicano, enquanto olharmos para aquilo que é a gênese da pátria ou da nação moçambicana. De referir também que, quando se fala do patriotismo, a história nos leva a ligar o patriotismo à cidadania. Eu penso que as pessoas que conceberam o tema fizeram, de facto, com o conhecimento da causa em si. A cidadania pode ser vista no termo moçambicano como a possibilidade de escolher, por meios livres e justos, dos seus representantes políticos e a possibilidade de participar ativamente na execução, formação das políticas públicas, seja pela via política ou via administrativa. Mas também podemos olhar o conceito cidadão como sendo um termo que provém, ou seja, o conceito de cidadania como sendo um termo que provém do cidadão. Cidadão pode ser visto como sendo o indivíduo, a pessoa que pertence a uma determinada nação. Neste caso, o cidadão moçambicano é aquele que pertence à nação moçambicana. Mas esta pertença por si só não basta. Para tu te tornar cidadão, é preciso desempenhar a cidadania. Cidadania, o que seria? Seria o respeito, primeiro, pela lei-mãe, que é a Constituição da República. Enquanto tu viveres fora daquilo que são os parâmetros da Constituição, você não é cidadão. Ou seja, você não está a exercer a cidadania. Nesta perspectiva, significa que a prática e o exercício dos direitos e deveres da pátria é o exercício da cidadania, de uma forma muito geral. Mas ao irmos na Constituição da República, vamos encontrar alguns artigos que é importante fazer referência aqui. No terceiro título, no capítulo 1, podemos encontrar os artigos que falam dos princípios da universalidade e da igualdade. Aqui está patente que todos somos iguais perante a lei. O que é que isso significa? Significa que todos nós temos que estar a viver debaixo da lei mãe, que é a Constituição da República. Podemos aqui até fazer menção a alguns deveres e direitos, porque quando se diz viver respeitando a Constituição, está-se a dizer conhecer os direitos e deveres. Alguns até preferem começar pelos deveres. Primeiro, às vezes, é importante conhecermos os nossos deveres para mais tarde nos beneficiarmos dos nossos direitos. Tenho aqui a mencionar alguns
deveres que eu acho que são importantes para serem mencionados, não é? O primeiro dever é respeitar a Constituição. Este é o primeiro. Independentemente da cor, da raça, da religião, o importante é respeitar a lei-mãe, que é a Constituição da República. Depois disso, é preciso respeitar o seu semelhante. Enquanto tu estiveres contra o seu semelhante, odiá-lo, como se diz aqui, então você está fora do patriotismo, está fora da cidadania. Consequentemente, estás a colocar em causa a paz. Também é importante servir fielmente o seu país. Há vários elementos que podemos trazer aqui da elevação do patriotismo. Por exemplo, fazer parte das forças de defesa e segurança é um dos elementos inequívocos da questão do patriotismo. Quando tu vais te filiar, voluntário ou não, tu estás ali a elevar ao mais alto nível a questão do patriotismo. Mas também podemos mencionar alguns direitos. O primeiro direito é o direito à vida. Este foi buscado da Carta das Nações Unidas, Carta Africana dos Direitos Humanos. Busca-se a questão do direito à vida, direito ao nome, direito à educação, direito à saúde, não é? Direito à reputação, são alguns dos direitos que podemos aqui fazer menção. Mas também tem um outro elemento bastante importante, que neste momento é importante mesmo fazer a referência. Direito a eleger e ser eleito. Estamos num período bastante importante da história de Moçambique, o período em que assistimos a mais uma fase de consolidação da questão da democracia, em que nós todos somos chamados a exercer o elemento da cidadania, no sentido de podermos ir votar. Estamos a dizer que, dizia o pastor Mudungaza, que a 10 de outubro Moçambique vai viver o processo de votação nas autarquias. Então, queria, neste momento, aproveitar e apelar aos nossos cidadãos que são residentes das duas autarquias vizinhas do distrito de Moromé, para não perder a oportunidade de exercer, mais uma vez, a oportunidade de ser verdadeiramente um cidadão. Se passa esta oportunidade sem votar, então você não é cidadão. Não é cidadão porque não exerce a cidadania. Meus senhores, a cidadania não basta dizer eu sou moçambicano. Enquanto tu não exerceres a cidadania, você, em algum momento, é um desviante, está fora dos parâmetros normais da pátria moçambicana. Mas também é tarefa da sociedade, no seu todo, das escolas, das famílias, das confissões religiosas, educar o indivíduo a respeitar a Constituição. Respeitando a Constituição, estamos a respeitarmos a nós mesmos, não é? Se os direitos e deveres estiverem intrinsecamente ligados e o seu cumprimento for respeitado, teremos em Moçambique uma sociedade mais equilibrada e justa. Consequentemente, teremos o povo moçambicano a viver em paz. Já foram aqui dadas várias definições da paz que eu não vou aqui trazer. Mas o equilíbrio da convivência social é o elemento fundamental para haver a paz. Eu acredito que se estivéssemos todos respeitados a Constituição da República, que é a nossa lei-mãe, nós estaríamos em paz. E é importante também aqui, para terminar, referir que as eleições, não é? As eleições constituem um elemento essencial para o desenvolvimento da democracia e o voto ocupa um lugar dominante sobre o qual repousa todo o edifício político para o desenvolvimento da democracia. E, sem mais, eu queria agradecer e pedir que, de facto, quando chegar o dia 10, os nossos cidadãos residentes vão exercer o direito e exercer a cidadania. E muito obrigado.